Boas-vindas para você, gente fina que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos entrando aí no 14º episódio, cara. Meu nome é Gabriel Olibasa, sou engenheiro agrônomo. Trago para você aqui ele que é lá do Mato Grosso. Ele que trabalhou para uma empresa, começou a criar um negócio em paralelo, sem mesmo saber, naquela época que ele começou, que ele estava criando um negócio altamente lucrativo no agro. Hoje, ele tem liberdade para fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, desde que a esposa dele aprove, é claro. Claro. eu, eu, eu tô falando de um cara que me incentivou muito aqui a começar com esse podcast, que me deu a mão quando eu tive algumas dúvidas. Foram muitas, não foram poucas, não. Senhoras e senhores, esse vai ser um episódio um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui. Nós vamos falar de transição de carreira, de propósito, de liberdade, de vida, de empreendedorismo, coisas que estão ao alcance de todo mundo. Basta acreditar e seguir em frente. Trago para vocês hoje aqui meu grande amigo churrasqueiro, o cara que coloca sal na carne depois de assar. É conhecido como Galdério da Fronteira lá no Mato Grosso. Essa talvez vocês não saibam, né? Seja mais do que bem-vindo, Paulo Ozaki! E aí, maluco? E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando. Ah, não, isso aqui não é agroresenha, né? Errou! 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 Firme na Não, luta, cara, meu obrigado amigo. aí pelo convite aí, velho. É sempre bom, né, participar de podcast, assim. Uma das coisas mais legais que acontece com podcasters é que logo, logo outros podcasters começam a convidar eles para participar de podcasts, né, cara? Isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu gosto pra caralho de fazer, nem preciso dizer, né? Sem Então, dúvida, obrigado sem pelo dúvida. convite aí, cara. Mano, já vamos chegando aqui. Eu falei aqui um pouco já de um resuminho, do um breve resumo, né, da sua história, mas eu quero que você conte aí para mim como que você começou na agronomia, como que foi sua carreira, o que é essa parada de empreender enquanto você ainda está trabalhando num emprego CLT lá, né, de carteira assinada, e como que você descobriu que isso aí foi virando um negócio, né? Fala um pouquinho de tudo aí para nós. Pois é, cara, na verdade, assim, eu venho de família que é produtor rural, né? Aqui em Mato Grosso, no interior aqui de Mato Grosso, meu avô tinha criação e plantou soja muito tempo, né? Aqui no interior. Só que era uma fazenda pequena, não era uma fazenda grande, assim, igual os outros que tem por aqui, né? Era uma fazenda relativamente pequena. E só que assim, cara, pra ser bem sincero, eu nunca fui muito ligado, não, ao agro, assim. Tinha esse cordão umbilical, né, da família, mas eu mesmo não era muito ligado ao agro, não. Vivia a vida inteira na cidade. Meu pai trabalhava nas telecomunicações, minha mãe era concursada pública no Detran, aqui de Mato Grosso. E assim, nunca tive um estímulo para empreender dentro de casa, né? O mais perto aí de empreendedorismo que eu vi foi meu irmão, que sempre quis abrir loja, sempre quis trabalhar com coisas nesse sentido e às vezes, muitas vezes não deu certo. Só que mais para frente eu vi que ele permaneceu nessa área e começou a ter sucesso relativo, assim, né? Só que na época nem pensava nisso. Aí quando eu fui prestar vestibular, eu prestei agronomia, né? Depois, acho que no segundo ano prestando vestibular, prestei agronomia. E foi um pouco assim, um pouco de pensando no passado, como é que era e tal, mas assim, não tinha muita ligação mesmo assim na parte técnica. Pô, aí eu entrei na agronomia, achei chato pra caralho no primeiro ano, Ah, né? Só o primeiro ano mata, né, velho? É matemática, é física, todo aquele negócio que você achou que você não ia mais ver na vida, o bagulho volta com força ainda, né? E aí eu mergulhei nos grupos de estágio que tem lá na Exalc, sabe? Então, desde o segundo ano eu comecei a fazer estágio, fiz estágio com o pessoal da pós-graduação lá na zootecnia, aí fui pegando gosto pela parte da pecuária, sabe? E aí, no terceiro ano da faculdade, entrei num estágio lá só de pecuária mesmo. E aí eu me encontrei, cara. E aí é legal, né? Porque daí, tipo assim, eu fazia as disciplinas e tal, não era aquela coisa, também nunca fui um ótimo aluno, assim, né? A média era 5, né? A gente brincava que era o agrônomo 5 bola, né? Mas eu fui me encontrando no trabalho, cara.
E aí eu fui fazendo estágio e tudo mais. Só que daí, bom, na época de trabalhar, eu cheguei e comecei a trabalhar num instituto de economia. Então eu virei um agrônomo de escritório, cara. Comecei a mexer com análise de viabilidade econômica, análise de mercado e tudo mais. E eu trabalhei por 4 anos no instituto, no centro de pesquisa lá na Exalc, lá em Piracicaba. Depois tive uma experiência no Pará. Fiquei no Pará acho que 4 ou 5 meses, trabalhando numa fazenda, e foi lá que eu conheci podcasts. Essa é a história. Assim, eu brinco que eu fui pro Pará só para conhecer podcasts, tá ligado? E aí esse consultor foi lá, é um exalquiano também, foi lá e ensinou o que que era e tal, e eu comecei a ouvir. Aí voltei para Mato Grosso, trabalhei numa empresa de nutrição animal aqui também, não me dei muito bem na área técnica, e voltei para a área de economia, que aqui em Mato Grosso tem o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né? Trabalhei lá há muito tempo, trabalhei quase 5 anos lá, cheguei a ser gestor técnico do instituto e tudo mais. E aí, em 2019, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na parte de gestão também, só que na mesma empresa de nutrição que eu tinha trabalhado antes, né? Eu nunca tinha perdido contato com os donos da empresa. E aí fui lá para desenvolver um projeto para, vamos dizer assim, quase key accounts, né? Era um projeto para grandes clientes, assim. E eu comecei a fazer o podcast em 2017, ainda quando eu estava no IMEA. Então foi um pouco disso, cara. Eu gostava de podcasts desde 2014 e ouvia e tudo mais, mas nunca tinha pensado em ter o meu, né? E aí, em 2015, cara, eu participei do Startup Weekend, e aí aquilo ali explodiu minha cabeça, cara. Falei, caralho, bicho, em um final de semana a gente tirou um projeto do zero, colocou, fez venda, tipo, no fim de semana a gente conseguiu fazer uma venda. Eu falei, cara, que doideira esse negócio. Eu fiquei procurando o que fazer, né? Porque chegava final de semana, ficava vendo Netflix, ia num churrasquinho, tipo, tomava cerveja e ficava de boa e não fazia porra nenhuma, né? Só fazia o que tinha que fazer. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa depois daquele final de semana, né? E aí eu fui testando várias coisas, fui tendo várias ideias. E aí o Galdério da Fronteira que você falou ali, né, o Ângelo, ele chegou pra mim e falou assim, cara, ideia é commodity, velho. Você tem um monte de ideia e não faz porra nenhuma. Na verdade, você assumiu o apelido dele, tá? Galdério da Fronteira, eu me referi a você aqui, mas tá bom. Você é o Eu dois, sei, então. eu sei. Mas ele é o original, né? Ele é o Ele é o principal, original. ele é lá dos Eu Pampas. sou cópia em tudo. Sou meio japonês, sou meio baiano, tem um monte de coisa aí nessa história. E aí, cara, eu tive a ideia de fazer o podcast. E aí eu comecei a fazer um por semana, tal, fui devagarzinho. Quando eu comecei, eu tive que educar, né, as pessoas não sabiam o que era um podcast. E eu comecei o podcast sem pensar nele como um negócio. Eu falei, pô, tem gente que ganha dinheiro com podcast hoje, eu conheço a mídia, mas eu vou fazer porque eu acho legal. Comecei a fazer, cara, um por semana, tá. A empresa, depois que eu mudei de empresa, a empresa que me contratou sabia que eu tinha podcast, falou inclusive que o podcast foi determinante também para me contratar, por conta de falar bem, de entrevistar, eu ia ter que falar muito com produtores e tal, né? E foi assim, cara. E aí, de 2019 para frente, começaram a surgir oportunidades. A pandemia veio e, puta, aí deixou o negócio mais atrativo ainda. E aí, ano passado, em 2021, eu tive que tomar a decisão de sair da empresa e ficar só com o podcast, né? Ou parava o podcast ou fazer com a empresa. Eu decidi ficar com o podcast, né? Então foi mais ou menos assim a história na agronomia e como que o podcast entrou na minha vida aí, cara. Pô, legal, cara. E me fala uma coisa. Você resolveu, você estava levando em paralelo no começo, né? E por um bom tempo, né? Você chegou a fazer, sei lá, mais de 150 episódios, você estava no paralelo ainda, né? Trabalhando para a empresa e fazendo um podcast. E como que veio a ideia de monetizar isso aí? Da onde que você falou, pô, como que eu consigo transformar isso aqui, além de um hobby, né? Fazer o que eu gosto, transformar isso em dinheiro também? Uhum. Cara, no início, eu testei várias coisas, sabe? A primeira coisa que eu testei foi aqueles programas de financiamento coletivo, né? Então, o que eu achei interessante é logo quando eu lancei, muita gente aderiu. Tipo, tinha conhecidos, né? Os amigos, mas tinha muita gente que não era assim do meu círculo de amizade, mas que ouvia o podcast. Eu falei, pô, tem negócio aí, tem alguma coisa aí diferente, né?
Porque o cara começa a ouvir e começa a se tornar seu amigo, né, cara? Por mais que você não seja de fato, mas a pessoa que tá do outro lado começa a sentir isso. E aí, cara, eu comecei a fazer tipo assim, R$ 300 por mês, R$ 400 por mês. Isso me ajudava já na edição dos episódios, entendeu? Aham. Eu fui, eu fui gostando dessa ideia. Falei, pô, esse negócio aqui tem alguma coisa aqui, né? E aí, cara, como é um negócio de graça, né? A gente distribui gratuitamente o podcast. Essa era uma maneira de gerar alguma renda, né? Outra coisa que eu tentei também foi fazer camiseta, caneca, essas coisas, né? Só que aí, na hora que você começa a mexer com o produto, dá muito trampo, né, cara? E eu parei de mexer com esse negócio, também não vendi nenhum. Era muito caro, era aqueles projeto de site que tem, você coloca lá e eles fazem toda a logística, né? Então era caro, assim. E eu, na verdade, eu colocava lá até para não ter lucro, assim, é mais para as pessoas comprarem mesmo. Então foi um modelo de negócio que não deu certo também. E aí, cara, no assim, do meio de 2000 e, vamos dizer, no final de 2018, começou a surgir assim gente me mandando e-mail. Ah, como é que faz para a gente fazer alguma coisa junto, né? E aí, em 2019, o Ângelo lá, a gente fez uma série de podcasts para a Escola Agro, né? Foram 6 episódios de podcast para a Escola Agro. Teve um alcance bacana, eles gostaram, só que não continuaram, tem que dar uma coisa nele lá. E aí, cara, final, ainda no primeiro semestre de 2019, surgiu a oportunidade de fazer um trampo para Bayer, sabe? E aí eu comecei a ver, porra, esse negócio tem futuro. E aí eu comecei a escapar um pouco do B2C, né, de trazer clientes, tipo assim, ouvintes, tirar grana de cliente, de ouvinte, e trabalhar com empresas. Que eu pensei, o racional foi o seguinte, foi, pô, se eu trampo com as empresas me dão estrutura para produzir cada vez mais conteúdos para os meus ouvintes, né, que são a parte fundamental do meu projeto, né, cara? Sem o ouvinte eu não tenho nada. E aí começou a surgir, cara, várias empresas começaram a entrar em contato, agências de publicidade, né, que têm projetos com empresas começaram a entrar em contato. Eu falei, pô, meu negócio é o B2B, meu negócio é trabalhar com outras empresas, né? Aí 2020, cara, começou com todo vapor. Eu fechei um projeto com uma empresa de software de gestão logo em janeiro e fechei um projeto com uma outra startup para um outro podcast. Então eu comecei 2020 já com 2 projetos engatilhados, sabe? Aí, pandemia. Falei, nossa, fudeu. Agora a galera vai parar de ouvir, porque a galera escuta no carro, né, cara? Viajando e tal. A galera vai parar de ouvir. Muito pelo contrário, o bagulho explodiu, cara. Explodiu, assim, numa magnitude que eu nem esperava. É que a maior E parte da galera tava à toa, né, cara? Assim, pô, não posso encontrar cara, ninguém, vou fazer o quê? Televisão não passa mais nada que presta, né? Internet também, exatamente. as notícias só coisa ruim de pandemia. Vou fazer uma coisa diferente, né? Exatamente, cara. E aí teve um outro advento interessante. As empresas, elas têm budget para marketing. E uma grana violenta vai para feira, vai para coisas presenciais, entendeu? E acabou tudo isso, cara. Então, eles tinham uma grana e começaram a investir em outros veículos de comunicação. O podcast entrou nessa. Então, aí, ano de 2020, eu comecei a pegar muitos projetos. Peguei projeto com Bayer, com ano passado, Elanco, a própria Sumitomo Chemical, que hoje é parceira do podcast, a Stoller, que é parceira do podcast. Cara, muitas empresas grandes, né, cara? Que começaram a entrar, olhar o digital de uma maneira diferente, né? Então, foi um pouco disso, assim, cara. Eu comecei a fazer esse projeto paralelamente, não tinha pretensão de ganhar grana com ele, era um negócio assim mais. Tipo, eu tava pensando nele muito mais no networking, sabe? Foi, pô, se eu entrevistar a galera diferente, tá, vou conhecer gente pra caramba no Brasil inteiro. Então foi um pouco desse negócio aí. E começou a virar negócios, né, cara? Aham. E aí hoje você acabou que criou, ajudou a criar vários podcasts por aí também, né? Você tem sua mentoria nessa área de podcast, já tem uma galera do agro aí forte que já fez mentoria com você. Você ajuda, né? Até
pô, você me ajudou também pra caramba, né? Tipo, cara, como que eu faço? O que que eu aperto? Onde que eu vou? Onde que eu subo o negócio? Como que distribui, né? Para É isso aí. outras mídias, né? E às vezes a pessoa não só da empresa, né? Mas a pessoa que trabalha por conta própria também, às vezes pode utilizar do podcast como um veículo de levar a mensagem de uma forma diferente para o cliente dela, né? E muitas vezes o cliente está na estrada, cara. Tá, enfim, em um lugar que rádio é ruim de pegar também, né? E o É cara, isso aí. pô, põe um podcast lá e vai ouvindo, né? Vai escutando, vai É isso aprendendo à medida que vai ouvindo, né? Ah, já estamos no aí. 14º aqui, episódio do Profissão Agronomia. Toda semana um episódio. Tanto de coisa, cara, que eu aprendi, relembrei com os convidados que eu trouxe, e o tanto de valor que gerou para quem está ouvindo, é um negócio absurdo, cara. Absurdo. Então, às vezes o cara tá num momento de não fazer nada, o cara, por osmose, acaba aprendendo de certa forma, né? Exatamente, É um cara. negócio muito louco. O áudio tem essa questão de criar imagens, né? Uhum. Imaginação. Você cria imagens a partir da voz das outras pessoas. Então, não sei se você já percebeu isso, cara, mas quando você tá ouvindo o episódio, você sabe a hora que o cara tá dando uma risada, você sabe a hora que o cara tá incomodado com alguma coisa. O áudio tem essa questão que traz algumas emoções, né? Só de escutar, cara. E isso é muito poderoso do ponto de vista de negócios. Muito poderoso. Quer dizer, você, no fim das contas, além de estar ensinando as outras pessoas, você está, de alguma maneira, virando amiga dela. Sem Entendeu? dúvida, Ela sem vai dúvida. começar a confiar em você. Porque assim, não tem como a gente conversar meia hora aqui para você sustentar uma pessoa que você não é. É Exatamente. impossível. Você não consegue conversar meia hora sustentando uma pessoa que você não é. Você não consegue sustentar 200 episódios sustentando uma pessoa que você não é, entendeu? Então, é justamente nesse ponto que quem está do outro lado, quem está nos ouvindo aqui agora, ele vai começar a pensar, pô, esse cara aí, ele não vai pensar nisso, né? Mas cada vez mais vai ficando confiável, você vai ficando familiar a ele. E aí é muito mais fácil de você fazer negócios, obviamente. Com certeza. Eu acho que, pô, a empresa enxergando isso, né? Ela consegue gerar valor para o produtor que está lá no campo, né? Sim. Lá no implemento dele, lá colhendo, fazendo alguma coisa e ouvindo um podcast também, né? No momento que ele estaria fazendo só aquilo. Isso é a parte muito top É. de trazer o podcast para todos os lugares do Brasil, né? Isso é Sim, massa você demais. humaniza a marca, cara. É, É uma bela maneira de você humanizar a marca, entendeu? Por tabela, obviamente, né? exatamente. E esse lance que você falou cara, você ajuda a criar outros podcasts. Estava conversando com uma menina esses dias, eu falei assim, quais são os seus concorrentes? Não tem, Eu né, velho? falei, cara, eu não sei. É que, Eu na acho que eu não tenho. verdade, velho, o negócio é tão peculiar e particular que você É, acaba que não tem concorrente, né? exato, É, exato. E aí, uma coisa que ela falou é o seguinte: que ela falou, não, que eu pensei depois e algumas coisas que a gente vê, né? Tem uma frase, que eu não vou lembrar como é que é a frase em inglês, mas basicamente é o seguinte: se a maré sobe, todos os barcos sobem. Entendeu? Então, o que acontece? Eu estar fazendo sucesso pode até gerar uma invejinha nos outros. Só que isso é ótimo, cara, porque se a maré subiu para mim, ela vai subir para todo mundo. Então, os outros podcasts podem começar a cobrar caro também e podem começar a fazer grana com esse negócio, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer esse lance de criar, de ajudar as outras pessoas a criarem os seus próprios podcasts, muitas vezes eu fiz lançamentos que não deu nenhum aluno, mas só dos caras pegar e olhar e falar assim, cara, eu posso criar o meu próprio podcast. O que acontece? Quando eu tenho muitos outros podcasters junto comigo, o mercado cresce, cara. Esses caras vão começar a atrair outras pessoas para o mundo do podcast e, inevitavelmente, ele vai cair no meu também em algum momento, entendeu? exato. Então é muito Cara, bom é ter outros podcasts. como se fosse um marketing boca a boca a favor do podcast, né? Porque o cara que você traz de convidado acaba divulgando o podcast para as pessoas que nunca ouviram um podcast na vida. Eu até, Exato. pô, ano passado que eu ouvi alguma coisa, fui ouvir podcast depois que eu participei de alguns podcasts aí, como o seu, o do Agro Depende, É. enfim, né? Eu até criei, criei o meu hoje em dia. Mas é um negócio que é divulgado muito no 1 a 1, através de, pô, manda o link pelo WhatsApp, manda por, enfim,
para a família, para os amigos, para quem você acha que vai curtir aquele negócio. E é um negócio que vem crescendo por causa disso, né? Exato, cara. É assim, você sabe, Bi, o boca a boca é o marketing mais estratégico e mais assertivo que existe desde quando o mundo é mundo, cara. Entendeu? Sem dúvidas. Você passa na frente de um restaurante, se ele tiver lotado e com fila, você quer ir lá, né, cara? Alguém É. falou para você que aquele restaurante era bom, né? E esse é o poder, na minha visão, do marketing, ó, do podcast, cara. Você ouviu falar de alguém que ouviu falar de alguém que ouviu falar de alguém. Eu faço essa pergunta em todos os episódios que eu converso, cara. Você lembra como é que você começou a ouvir podcasts? O cara falou assim: ah, eu recebi num grupo, ou um amigo me mandou, o cara me mandou, eu comecei a procurar, encontrei, sabe? Então é muito forte. O cara começa a escutar porque alguém falou para ele escutar. Ó, fala, escuta isso aqui. Pã, você plantou a semente ali. Dali pode surgir um podcaster um tempo depois, entendeu? Sem dúvida. E, cara, partindo agora um pouquinho pro friozinho na barriga, né? De quando você sai do emprego e começa a empreender, assume a bucha ali para você, né? Você vê, pô, agora aquele salário que era todo mês aquela mesma coisa, não vai ser mais, cara. Ou vai ser mais ou vai ser menos e vai depender de mim, né? Como que foi, cara, na hora H, que você pediu as contas, falou pro mundo aí, pra família, pra esposa, você tem filhos aí também. Falou, cara, agora sou eu, meu microfone, o computador e o senhor A para editar o bagulho aqui. Vamos fazer sucesso nesse negócio, cara. E aí, gerou insegurança em você, na família, deu aquele friozinho na barriga, passou por momentos assim que você falou, cara, tá ruim agora, mas pô, eu sei que eu vou continuar e vai dar bom ali no futuro. Sim. É, cara, essa é uma coisa bem interessante. Eu converso muito sobre isso aí com alguns amigos, né? E quando você faz um movimento como esse, parece que é loucura, né? Eu sei, assim. Eu venho de família japonesa, sabe, Gabriel? Então, para mim é muito mais difícil fazer doideiras, né? A gente teve sempre uma vida muito regradinha em casa, assim, né? Eu, mesmo depois que eu saí de casa, sempre tive uma vida bem regrada, assim, bem, vamos dizer, sem muita emoção. Essa é a verdade. Só que, o que aconteceu, cara? Eu me preparei para esse momento. Você tá entendendo? Eu me preparei bem. Então, o que acontecia, cara? A hora que eu comecei o podcast, comecei a fazer e tal. Cara, surgiu uma grana, pá, eu investia no podcast. Comprei um microfone bom. Ah, surgiu uma grana assim, pá, colocava, investia, né? Deixava ele guardado ali. E aí, em 2020, cara, começou a ter muitos projetos. Eu falei, cara, esse negócio vai me ferrar uma hora, né? Porque eu trabalhava numa empresa, pô, tinha todas as minhas responsabilidades como gestor e tinha o podcast e tinha minhas responsabilidades com os meus clientes, né, cara? Então, eu comecei a entender que ia chegar um momento que aquele negócio ia dar errado. Assim, Se ia continuasse conflitar. junto, né? Um ia crescer Ia muito, o outro conflitar. ia estar naquele tempo que você já tava, né? Positivo. Só que, ao mesmo tempo, a empresa me dava a segurança de poder fazer aquele negócio. Então, o que acontecia? Todo o dinheiro que entrava extra, eu guardava. Fiz umas melhorias em casa, obviamente, né? Que a hora que a gente começa a ter um dinheirinho a mais, a gente começa a fazer umas melhorias. Mas tudo que vinha a mais, eu guardava. O meu racional foi o seguinte, cara, eu preciso ter um ano de grana guardado, porque se der alguma merda, eu tenho um ano, eu consigo segurar, né? Se eu, pô, eu não posso estar descoberto, ter grana para 3 meses só. Se eu tiver grana para 3 meses com 2 filhos, eu tô fudido, né? Sem dúvida, Basicamente cara. foi essa. Pessoa fica doente, precisa de alguma coisa, o bagulho de uma hora para outra você gasta uma nota, Exato, cara. Aí, cara, eu comecei a fazer esse movimento, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse movimento, comecei a guardar esse dinheiro, já tinha uma grana guardada, e aí começaram a surgir alguns projetos muito interessantes, que foram projetos de longo prazo, né? Não é aquele pulo de coisa, entendeu? Curtinho. Começaram a surgir projetos assim de um ano, né? Eu fechei um projeto com a. Os projetos da SCAD já eram projetos de um ano, né? Do software.
Já era um projeto de um ano. Só que como foram um dos primeiros, eu não cobrava tanto, né? Então, aquilo ali já me ajudava. E aí eu fechei um outro projeto de um ano, né? Com a empresa onde eu trabalhava. Falei, ó, vamos fazer um podcast e tudo mais. E aí, cara, entrou um projetaço da Sumitomo Chemical. Entrou um projetaço. Assim, projeto de um ano que eles pagaram à vista. Eu falei, bom, agora é um negócio que, assim, se apertar do outro lado, eu posso sair já. Aí eu, fechei um projeto com a Stoller de um ano também, né? Que eles me pagavam mensalmente. Aí eu falei pra minha esposa, falei, ó, agora é a hora. Né? Não, agora, tipo assim, eu tenho muitos clientes grandes que vão me demandar tempo. Agora é a hora de eu sair. Só que na minha cabeça, isso era, assim, na minha cabeça e aqui em casa, as coisas já estavam muito certas, assim, a gente já tava caminhando para isso, assim, não foi uma loucura, entendeu? Aham. A família, olha, fica, Às vezes fica assim, assustado, né? Porra, e com agora? medo, né? Não, Vai que dá errado, né? vai que dá errado. Só que, assim, na minha cabeça já tava tudo organizado, cara. Então, foi só eu pegar o carro, ir para Rondonópolis, falar com o meu antigo chefe, pedir a demissão e continuar a minha vida. E meu antigo chefe é um dos meus maiores apoiadores. Tanto é que eles são patrocinadores do podcast agora. Eu faço conteúdos para eles, entendeu? Então eu tive muita sorte nesse meio do caminho. Não só por conta dos projetos, mas por conta das pessoas com quem eu estava perto, entendeu? O nosso Mastermind, por exemplo, me ajudou demais naquela época também, né? De tomar a decisão e tudo mais. Só que meus antigos chefes também, cara. Então, eu tive uma sorte, assim, gigantesca de ter pessoas que são empreendedoras e entendem o que é o processo de um empreendedor, entendeu? Então, cara, eu sou muito grato a tudo isso, assim, todo esse arranjo que foi acontecendo e que culminou, de eu me tornar um empreendedor também. Sim, em relação ao tal do queimar pontes, cara, você chutar o balde, jogar o chapéu do outro lado do muro e ir lá buscar, vamos dizer assim, né? Que não, você percorreu um caminho mais seguro, talvez tenha sido um pouquinho mais lento do que se você tivesse feito uma loucura, mas se você Sim. tivesse feito uma loucura, você poderia se ferrar muito bem ferrado também, né? Tá mais tendo família, filhos, essas coisas. O que você acha disso, cara? Da galera que, porra, eu vou largar hoje essa bexiga, eu não gosto do que eu fiz isso. Eu, cara, eu Sei. trabalhei 3 semanas, maluco. Chutei o balde, falei, não vou trabalhar nessa bosta, não. Não volto mais, não. Vazei fora, porque eu não curti trabalhar para os outros. E, literalmente, com um pé na frente e outro atrás, e aí, o que que eu vou fazer da vida, né? Aí que surgiu a oportunidade de, cara, meu pai faz projeto, meu pai é produtor rural. Ele paga um agrônomo para fazer o projeto, né? Eu estudei 5 anos de faculdade, 2 de mestrado, eu não sei o que, que é um projeto, mas eu posso fazer isso, né, maluco? Então, eu vou começar a fazer projeto. E aí começou, 1, 2, 3 clientes, uma cagada atrás da outra, você passa vergonha no começo e tal, aprende com os erros, né? Na época que eu comecei, não existia nenhum tipo de orientação, curso, você ia perguntar para um cara que já atuava na área, o cara queria ver você longe, porque te via como concorrente. E aí, cara, foi entre trancos e barrancos, o negócio foi indo. Só que foi uma época muito desafiadora, cara. Muito mais de baixos no começo do que de altos. Porque, cara, eu não sabia trabalhar com aquilo, né? Eu não sabia o que fazer, eu não tinha me preparado igual você se preparou à medida que você foi trabalhando para os outros. Eu simplesmente, cara, tô saindo dessa porra aqui, foda-se, não gosto. Às vezes a gente fica pensando, né? Cara, eu não sei do que eu vou fazer, eu não sei o que eu gosto de fazer. Só que eu sei o que eu não gosto, tá ligado? E às vezes o fato de você saber o que você não gosta pesa mais e você faz uma doideira dessa. Para uns é um incentivo, para outros é um caminho para depressão mesmo, pro não saber o que fazer da vida. Para mim foi incentivo. Ou fazia aquilo dar certo, ou o plano B era dar certo, porque não tinha plano B, cara. Tinha que dar certo. E, cara, eu descobri que numa cidade de 20 mil habitantes, um produtor rural, com algumas instituições financeiras, eu poderia ter um salário, inclusive, muito maior do que eu ganharia naquela empresa trabalhando para os outros e trabalharia para mim menos tempo do que eu gastaria trabalhando para os outros
no meu horário ainda, maluco. Eu falei, caramba, encontrei a fonte da felicidade na agronomia, né, cara? Vamos levar isso aí para os outros também. Criei o treinamento em crédito rural e projeto agropecuários, né? Que surgiu justamente para ajudar pessoas aí do agro que querem empreender na agronomia. E tratando desse assunto aí de transição de carreira, seja ela suave como a sua ou abrupta como a minha, dos dois jeitos vão dar certo. Só que uma coisa que a gente tem em comum é, cara, a gente não desistiu, a gente seguiu em frente e a gente permanece seguindo em frente, né? Passa por altos e baixos? Passa. Não é, nem tudo são alegrias, né? Não, todo dia, às vezes, tem uns pepinos grandes para resolver. Sempre. Mas, cara, pelo menos eu me considero muito mais feliz, satisfeito e tranquilo trabalhando para mim por conta própria do que cumprindo o horário de trabalho, que é uma coisa que eu não curto fazer, para ser sincero. É interessante você falar isso aí, porque eu tava ali agora, eu acordei umas 7h30, 8 horas, né, da manhã aqui em Cuiabá, e fiquei na cama ali respondendo stories, né? Aí só escutei lá da sala assim, porque seu pai hoje não vai acordar. Eu falei, tô trabalhando, bebê. Novos tempos. Antigamente eu tinha que acordar às 7 horas e ir pro escritório. Agora, pelo menos, eu fico em casa. Exatamente. Às vezes eu estou respondendo algum aluno também, minha esposa, mas agora à noite, na hora de não sei o quê. A verdade é que, cara, quando a gente faz as coisas que a gente gosta, né? Pô, às vezes você vai longe fazendo, às vezes você acaba trabalhando até muito, muito, muito mais do que você trabalharia numa empresa, né, cara? Só que você tá curtindo aquele negócio ali, né? É diversão para você também. A vantagem, por exemplo, que você quiser tirar meia horinha aí e brincar com a Bela lá, você vai, né? Exato, pô. Eu tenho liberdade para, enfim, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, brincar com a minha filha, levar para lá, levar para cá, ir no pula-pula, ir no parquinho, gravar um podcast aí no meio da manhã, de boa, no meio da semana. Não precisa esperar o final de semana, né, para fazer alguma coisa da vida. Só que tem pessoas tem pessoas que estão trabalhando, né, cara? Para outras pessoas. Sim. Inclusive, escutando esse podcast aí como um dos nossos amigos aí, não vou citar nomes, indo para o trabalho de uma cidade para outra, viajando loucamente, e tem que levar o empreendedorismo em paralelo. É um momento que as pessoas têm que ter para elas também, né? Criar os próprios negócios na hora que dá, quando não tem a opção de chutar o balde. Então, cara, se você que está ouvindo aí isso, se puder ficar uma coisa desse podcast, eu falaria que seria a questão de trabalhe para você no seu horário livre, independente que isso aí vai te tomar um tempo de Netflix, um tempo que você poderia estar descansando. Mas é que você vai poder fazer isso aí muito mais depois que você estiver empreendendo única e exclusivamente para você, né? Sem precisar dar satisfação para os outros. Mais adiante. Acho que esse seria meu conselho aí para a galera. Se tiver algum, manda bala aí também, Paulo. Não, uma vez eu vi uma frase e que toda vez que alguém me pergunta, que a gente começa a conversar, e aí, como é que tá o AgroResenha e tal, né? Sempre quando alguém me pergunta que tá querendo empreender, que tá querendo fazer, eu falo assim, cara, nunca ninguém ficou rico vendendo hora. A gente só fica rico quando a gente começa a comprar horas. Não que a gente esteja rico, né? Mas para mim, riqueza é poder estar aqui em casa hoje, gravando esse episódio com você aqui no meio da manhã, sair um pouquinho ali e brincar com a minha filha e depois voltar e trabalhar, entendeu? Então, isso para mim é riqueza. Não é nem a riqueza de grana, né? É uma riqueza intrínseca ao que eu estou fazendo aqui. Então, cara, para mim é isso. A hora enquanto você está vendendo hora, você tá ganhando seu dinheirinho, seguro, todo final de mês, tá tudo beleza. Eu vivi a minha vida inteira assim. Acho que 1% da minha vida só foi vivendo como empreendedor, 100%. Só que você tem mais para dar. Você consegue trabalhar mais nos seus horários livres, né? E você perguntou uma coisa ali atrás, que eu acabei não respondendo, que é essa questão, o que você acha da galera, dessa parte de queimar a ponte, né? Eu acho que existem momentos, cara, tá ligado? E existem pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila e vou levando, por mais que eu não goste, né? Porque hoje tem essa questão, eu não gosto, que se foda, né? Eu tenho que viver minha vida loucamente, caralho.
Só que não é bem assim quando você tem família, né? Não é bem assim. Então, existem momentos, né? Tem momentos que você pode mandar todo mundo ir a merda e seguir o seu caminho. Só que tem momentos que você tem que engolir sapo calado, cara. E tchau, obrigado, não tem jeito, né? Então, só maturidade traz isso pra gente. Só maturidade. Você não estaria hoje aqui também se não tivesse queimado a ponte alguns anos atrás, né, cara? E eu Exatamente. também não estaria aqui hoje se eu não tivesse estruturado toda a minha vida para poder estar aqui hoje, né? Então é muito leviano falar assim: ah, não, tem que queimar a ponte, que se foda, empreender é a melhor coisa do mundo. Não é bem assim. Eu tive a sorte, cara, de trabalhar com gente empreendedora que entendeu o meu momento. Tem isso também, cara. De repente, às vezes, você está fazendo um projeto paralelo, como o nosso, e você tem um superior que não suporta isso. Né? Tenho amigos podcasters que falaram para mim, falaram assim, cara, meu chefe me odeia, cara, e faz minha vida um inferno na minha empresa. Entendeu? E você tem que escutar. O cara tem família, o cara tem filho, entendeu? Exato. Então, isso aí vai moldando o caráter da gente também. É na dificuldade que a gente molda o caráter, né, cara? Então, é um pouco disso, assim. Sim. Tem uma frase também, cara, até que minha esposa me falou, ela viu em inglês, que significa mais ou menos assim: seu chefe nunca vai te pagar o suficiente para ser vizinho dele. Você sempre. Exato. Ele vai te manter, às vezes, não pobre, mas muito abaixo dele. Tá ligado? Então, às vezes, cara, a virada de chave pode estar em trabalhar em paralelo, como teve para você, né? Criou um negócio em paralelo, às vezes começou sem saber que estava criando um negócio por puro hobby, diversão, e hoje vive só disso, né? Então, fica o conselho, Inclusive, fica essa o semana conselho. mesmo, cara, um amigo perguntou assim: ah, cara, como é que é pra você assim? Você é daqueles, como é que chama? Lone Wolf, né? Que gosta de trabalhar sozinho. Eu falei, cara, na verdade eu nem sabia que esse negócio ia virar uma empresa. Não é que eu não gosto de trabalhar com outras pessoas, é que a vida levou eu trabalhar sozinho. Mas é um pouco disso, assim, cara. Sim, cara. É que, na verdade, também, por um lado, você está levando a sua empresa sozinho, mas por outro, você está lidando com gente o tempo todo, né? Tá Toda hora. entrevistando convidados, mandando propostas, conversando com a Cliente. empresa. É. Exatamente. Bom, mas show de bola. Tem uma última pergunta aqui para você, cara. Oh, Que é já a tá na pergunta última, cara. que Já eu tá na faço. última. Ah, não, vamos alongar então. Vou fazer umas 10 aqui agora. Editor do podcast vai ficar puto comigo, que eu Puta, falei que o episódio ia ter uns 30, 40 minutos. Eu vou mandar umas 2 horas logo para ele aprender. liga aí. Faz duas partes, tá ligado? Boa, boa, boa. Parte 2. Parte 2. Cara, a pergunta que eu faço para. Já fiz para praticamente todos os meus alunos que eu entrevistei aqui. O que que aconteceu na sua vida, cara? Que talvez você nunca imaginou que seria possível depois que você começou a empreender? Cara, essa pergunta é uma pergunta muito, muito forte, assim, cara. Porque, assim, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu poderia sair no meio da semana e ir lá em Campos do Jordão, aí no MMA Agro no passado, tá ligado? Tipo, sem férias, sem nada. Isso é uma coisa, assim, que era muito distante da minha vida. Muito distante. Igual, semana passada eu fui lá pro AgriShow, decidi, tipo, no meio da semana anterior que eu ia pro AgriShow e fui, entendeu? E foda-se. Ninguém ficou falando pra mim assim, ah, mas você tem que entregar tal coisa. Não, cara, eu simplesmente fui, entendeu? Então essa liberdade, cara, ela não tem preço, sabe? Outra coisa assim que pra mim é fenomenal. Tipo, eu tô aqui trabalhando, de repente meu filho entra aqui, começa a brincar comigo, eu vou, troco, brinco com ele uns 15, 20 minutinhos, volto a trabalhar. Onde que eu teria essa oportunidade trabalhando no escritório, trabalhando com outra pessoa, né? Não teria, assim, até tem se você fosse trampar home office, né? Mas você tem aquela pressão de entregar e de aguentar coisa que você não quer, né? Eu trabalho de bermudão aqui, cara. Trabalho em Cuiabá, trabalho de bermudão. Às vezes tô até sem camiseta aqui, tô trabalhando, cara. Já, Faz já pensou você chegar na firma, camisa chinelão, aberta, chapelão? Não existe, né, mano? chinelão, bermuda florida, camiseta regata, Cara, e aí, o que tem pra barba hoje? por fazer. É mais ou menos isso, cara. Então isso não tem preço, cara. Assim,
Eu posso olhar a passagem para viajar a hora que eu quiser, né? Se eu quiser tirar umas férias aí de 2 semanas, se eu quiser tirar umas férias de 2 meses, eu posso, contanto que eu leve meu computador e comece a trabalhar de lá também. Então é essas coisas assim, cara. Não que eu tenha feito isso, né? Não sou você ainda, não cheguei no seu nível. O bicho é foda. Se olhar a conta bancária do Paulo, atenção, sequestradores. Se olhar a conta bancária do Paulo, tá aparecendo um número de telefone, maluco. Tem tanto dígito Eu, lá que não tá nem cabendo lá na conta do homem. como diz aqui em Cuiabá, antes-cesse. Mas Poxa, é isso, cara. Acho que a liberdade é uma coisa que não tem preço. exato. Na verdade, talvez o preço você paga um pouco antes, né? Que é É, você. Às vezes você vai passar por um período de baixa ali, até você se consolidar como um empreendedor, né? E, pô, isso aí você tem que levar como o caminho que você está construindo para chegar nesse patamar, né? De ter liberdade e de ter qualidade de vida ao mesmo tempo, né? é isso aí. É aquela coisa que você, na economia, isso se chama. Toda vez que eu quero falar essa palavra, eu esqueço dela. Isso é impressionante. Aí quando eu não quero falar dela, eu lembro dela, entendeu? Mas é o trade-off. Na economia é o trade-off, né? Tipo assim, você está trabalhando, você tem o seu emprego e você quer descansar. Aí você tem aquele trade-off. Porra, mas eu estou construindo um negócio que lá para frente eu vou ter o meu próprio negócio. Aí você escolhe aquele momento. Não, eu quero viver agora bem, ficar sossegado, ou eu vou trabalhar e me cansar mais ainda para ter uma recompensa lá no futuro. Aí você vai fazer o trade-off, né? O que vai ser mais importante para você naquele momento. Exato, Então, cara. cara, na época que eu comecei o podcast, muitas vezes eu que editava, né? Não era o senhor ainda. Eu passava o final de semana inteiro produzindo podcast, cara. Sábado e domingo. Às vezes fazia entrevista no sábado e produzia para deixar pronto no domingo. As capas dos episódios, toda essa parte de design, o site, foi tudo eu que fiz, cara. Eu Show de lembro até bola. hoje, Gabriel, o primeiro episódio que eu fiz, cara, que eu editei, eu passei uma madrugada inteira editando, de sexta para sábado. Aí eu deixei meu computador aberto assim na sala de casa, morava no apartamento ainda. Deixei meu computador aberto na sala de casa com um post-it assim e falei assim para minha esposa: Ó, dá uma ouvida e vê o que você achou. E fui dormir, já era de manhãzinha assim, já tava clareando. Aí ela, escutou tal, depois ela me deu feedback. Então, tipo, o primeiro episódio. Legal, cara. Eu achei que você ia Nossa, falar, pô, minha filha foi lá, apertou o delete e apagou tudo. na época não tinha ainda. Cara, Mas essas coisas que ficam. só para te cortar e ao mesmo tempo emendar o assunto, sem te cortar, é claro. Tem um amigo meu, cara, que ele falou, ele trabalha lá na Suíça. E ele falou, Gabriel, tem um colega de trabalho meu que aposentou lá, 60 e poucos anos de idade. E o cara falou para ele: Felipe, agora que eu vou começar a aproveitar a minha vida. Só que aí meu amigo Felipe olhou pro cara e falou: velho, o cara tá tudo fodido, cheio de doença, dor nas costas, o caralho é quatro. Parou de trabalhar agora para começar a aproveitar a vida agora, né? Então, cara, a gente é novo aí. A maior parte da galera provavelmente que ouve esse podcast, não sei, vou chutar aí entre 20 e 50 anos. Talvez aí, talvez aí a galera tenha uns 30, 30 e pouco, não sei. Pô, tem muita jornada, né, que a gente pode aproveitar empreendendo, ao mesmo tempo que a gente faz ali nosso dinheiro no dia a dia, né? E acho que um grande segredo, né, para aproveitar bem a vida é isso, cara. Não deixar as coisas que você quer fazer para depois, fazer agora, óbvio, controlando ali a sua situação, o jeito que dá, mas fazer, né? Não deixar para depois que você aposentar, talvez você nem chegue lá. É isso aí. Qualquer momento a Tudo é vida pode equilíbrio. acabar. É, Você exato, cara. consegue equilibrar as coisas, entendeu? Você consegue trabalhar pra caralho, você consegue se curtir bastante também. Você tem que ter esse equilíbrio, né? Todas as vezes que eu fiquei muito desequilibrado na vida, assim, tipo, de alguma maneira isso apontou ou na saúde ou nos relacionamentos, entendeu? É, Então, geralmente é, né?
Geralmente é. Então, se você conseguir ter esse equilíbrio, e te fala assim também, mas nós não temos 100% equilibrado as coisas, né, Nunca cara? tá 100% bom, né? Sempre tem alguma 100% coisinha. bom. Eu acho que Mas que essa é a construção da vida, né, cara? sim, para todo empreendedor vai ser assim, né? Sempre vai ter um desafio a mais, sempre vai ter uma coisinha que você quer a mais, sempre vai ter. Tem que ter algo a mais, tem que ter algo para te puxar para frente, né? É isso Pô, aí. pô, mas show de bola. Paulo, agradeço muito aí sua participação no podcast do Profissão Agronomia. É, certeza, cara, que a galera que entende o que a gente quis dizer aqui vai tirar muito valor. Certeza. Tá? Isso aí. Compartilha aí esse episódio com seu colega engenheiro agrônomo, siga nosso podcast nos agregadores de podcasts como Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. E Anchor também. Nunca falei do Anchor aqui, maluco. E você também me encontra nas redes sociais, @Profissão Agronomia, no Instagram, no Facebook, no youtube.com/Profissão Agronomia. Dá sempre aquela conferidinha no nosso website. E se você ainda, cara, não deu, perdão, se você ainda está dando a bobeira de não ter participado de nenhum dos meus treinamentos, sejam em crédito rural ou em perícias agrícolas, larga de ser besta, maluco. Seja burro não, vem para cá que a coisa é muito boa aqui dentro, tá? Entra aí no profissionagronomia.com.br e vamos para cima. Grande abraço, muito sucesso aí. É isso aí. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Se chover, não precisa Tchau. molhar a horta. Tchau, tchau, obrigado, fecha a conta aí.